Sim, eu já percebi que meu ambiente e arredores têm uma influência sobre mim. Por exemplo, quando estou com meus amigos religiosos, eu me sinto mais inclinado a falar sobre Deus e a orar. E quando estou com meus amigos seculares, eu me sinto mais inclinado a falar sobre coisas mundanas. A razão para isso é que, como seres humanos, somos facilmente influenciados, somos muito moldáveis e podemos nos adaptar facilmente a diferentes situações e ambientes e pessoas. Isso pode ser uma coisa boa ou ruim. Por exemplo, se estamos cercados de pessoas positivas, isso pode nos ajudar a nos tornarmos pessoas mais positivas. Mas, se estamos cercados de pessoas negativas, isso pode nos ajudar a nos tornarmos pessoas mais negativas. É importante estar ciente disso para que possamos escolher o ambiente e as pessoas que nos cercam com cuidado. Devemos nos cercar de pessoas que nos inspirem a sermos melhores versões de nós mesmos. Ambiente e pessoas diferentes podem nos influenciar. Alguns conseguem lidar com isso melhor do que outros, mas o princípio é o mesmo. É por isso que a Bíblia nos avisa que as más companhias corrompem os bons hábitos. Podem ser influenciados por aqueles que estão ao nosso redor. Também somos facilmente influenciados pelos nossos sentimentos. Em outras palavras, as coisas que vemos, ouvimos, cheiramos, tocamos e saboreamos influenciam e mudam nossas vidas de maneira que muitas vezes não estamos conscientes. Agora, se as forças espirituais quiserem nos influenciar, quais métodos você acha que elas usariam? Claro, elas tentariam nos influenciar através dos nossos sentidos, através das coisas que vemos, ouvimos, cheiramos, tocamos e saboreamos. E se você está um pouco cético sobre como pode ser influenciado espiritualmente através do olfato, paladar e tato, você só precisa olhar para algum dos rituais ocultistas por aí, que envolvem todos os tipos de atividades ímpias. Os rituais ocultistas muitas vezes envolvem o uso de símbolos, incenso, velas e outros objetos sensoriais para criar uma atmosfera propícia à comunicação com as forças espirituais. As forças espirituais também podem tentar nos influenciar através da música, da arte e da literatura. Qualquer coisa que possa apelar aos nossos sentidos e emoções pode ser usado como uma porta de entrada para as forças espirituais. É importante estar ciente de como as forças espirituais podem tentar nos influenciar para que possamos nos proteger. Podemos fazer isso guardando as portas dos nossos sentidos e consumindo apenas coisas que são puras, piedosas e que dirigem nossas mentes e corações para Deus. Também podemos nos fortalecer espiritualmente através da oração, da leitura da palavra de Deus e do louvor. Se você se sente atacado pelas forças espirituais, busque a ajuda de algum líder religioso, um pastor, um padre, que lhe seja experiente. Eles podem ajudá-lo a identificar as áreas onde você está vulnerável e a desenvolver estratégias para se proteger. Acontece que nossos sentidos são portais espirituais abertos. Em outras palavras, tanto forças espirituais boas quanto más podem acessar-nos através desses meios, com base no que escolhemos entrar por meio de nossos sentidos. Podemos alimentar a luz ou a escuridão dentro de nós. Podemos alimentar nosso espírito, que está faminto e sedento por Jesus Cristo. Podemos alimentar a carne, o homem carnal que deseja o prazer e ganha o egoísta. Agora, para estarmos prontos para a guerra espiritual, precisamos entender como as pessoas permitem que o diabo acesse os seus corações, mentes, corpos e lares. Como criamos espaços para ele operar em nossas vidas? A resposta é bem simples. Nós o deixamos entrar. O diabo não pode acessar uma porta fechada, mas uma porta aberta é um convite. Algumas das portas que deixamos abertas para o diabo são as coisas que assistimos e vemos. Consumimos mais conteúdo da mídia do que qualquer outra geração da história. Com o serviço de streams em abundância, temos acesso a mais programas,
filmes e conteúdos do que nunca antes. Mas muitos desses conteúdos é algo que os crentes nunca deveriam ver. Muitos do conteúdo de mídia está cheio de violência, sexo e outras coisas que são contrárias à palavra de Deus. Um estudo mostrou que os brasileiros veem 200 mil atos de violência na televisão até a idade de 18 anos. Que tipo de influência o diabo pode ter sobre você com esse tipo de exposição? Dessensibilização, um sentimento de que não é tão ruim assim. Talvez ele o prepare para não ter tantos problemas com outras pessoas se comportando de forma violenta. Ou talvez você comece a dar desculpas para seus próprios atos de violência. Pense nisso. O diabo poderia realmente tentar desensibilizá-lo para que você possa tolerar atos sexuais vulgares, fora dos parâmetros que Deus estabeleceu? Sim, ele poderia. Ele poderia mudar a própria composição celular da química do seu cérebro através do que você está assistindo repetidamente. Deixamos o diabo acessar tudo isso pelo que permitimos em nossos olhos. A internet oferece outro caminho através do qual nossos olhos nos dão acesso ao diabo. Numerosos estudos concluíram que a mídia social são uma das principais causas da infelicidade no mundo. Através desta ferramenta maravilhosa, Satanás consegue se estabelecer, expondo nossos olhos a indignidades, violências, pornografias. Você ficaria surpreso em saber quantas pessoas sofrem com ansiedade e depressão causadas pelas mídias sociais. Para muitos de nós, nossos olhos são o principal e mais poderoso caminho que Satanás usa para entrar em nossas casas e vidas. Outra maneira poderosa pelo qual o inimigo ganha um ponto de apoio em nossas vidas é através do que ouvimos. A música é um poderoso meio espiritual que pode nos abrir para receber o Espírito de Deus ou o Espírito do inimigo. Como o conteúdo visual, a tecnologia da música fez avanços incríveis que nos deram acesso a mais músicas do que nunca antes na história. Se você estiver em qualquer plataforma de streaming de música, você literalmente tem acesso a quase todas as músicas já gravadas. No entanto, como o conteúdo visual, grande parte da música popular não é diferente ou inspiradora. Em vez disso, está cheio de violência, sexo promíscuo, espíritos rebeldes e linguagem vil. Qualquer pessoa que ouve música sabe que é uma experiência espiritual. A música ganha acesso ao seu interior de uma forma que outras coisas não podem. O diabo absolutamente usa este meio para ganhar acesso aos nossos corações e mentes. Algumas outras maneiras pelas quais o diabo ganha acesso a nós são amizades e relacionamentos insalubres que nos levam por caminhos ímpios e para práticas ímpias. Quantos jovens se voltam para as drogas e o álcool por causa da depressão dos colegas? Quantos começam a se envolver em práticas sexuais pecaminosas por causa da companhia ímpia que mantém? Esta é a mais uma via através do qual o diabo ganha um ponto de apoio. Muitas pessoas não sabem que o que ingerimos e o que alimentamos e o que ouvimos e assistimos continuamente, tudo tem um efeito espiritual sobre nós. Algumas dessas coisas que ingerimos nos fecham e desligam nosso senso de consciência do espírito. Tornamos complacentes, confortáveis e cegos para o esquema do inimigo, e isso realmente nos coloca em um estado de vulnerabilidade para os ataques e influências do diabo. No entanto, coisas piedosas, a palavra de Deus, a oração, ouvir a palavra de Deus, tudo isso funciona para fortalecer e acelerar nosso espírito e, por sua vez, nos torna um cristão mais forte, cristãos ousados, cristãos que estão vigilantes contra o inimigo. Como nos protegemos da influência do diabo? O apóstolo Paulo nos dá a resposta em Filipenses 4:8, que diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso,
pensai. Deve-se guardar com cuidado as portas dos nossos sentidos e consumir apenas aquilo que é puro, piedoso e que direciona nossas mentes e corações para Deus. Da mesma forma que o diabo pode ganhar acesso a nós através dos nossos sentidos, Deus também pode nos alcançar se nos colocarmos na posição certa para ouvi-lo. Assistir um conteúdo edificante e inspirador, em vez de coisas que não entristecem, pode nos aproximar mais de Deus. Ouvir música que glorifica a Deus e nos traz esperança e alegria também pode nos aproximar dele, desde que seja usada para o propósito santo. Essas práticas também nos protegem da influência do inimigo. Vamos seguir o conselho das Escrituras e concentrar nossas mentes em coisas que são puras, adoráveis, louváveis e dignas de elogio. Dessa forma, fortaleceremos nossas mentes contra qualquer ataque do inimigo. Como cristão, pensamos que Deus pode nos avisar quando estamos em perigo ou precisamos fazer mudanças em nossas vidas. Muitas vezes, Ele nos alerta por meio das Escrituras, pois a palavra de Deus é uma ferramenta poderosa para nos orientar e nos alertar sobre possíveis perigos e armadilhas. Em 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para doutrinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia contém vários alertas relacionados a todas as áreas da sua vida, especialmente quando se trata do seu coração. Ela aconselha que você tenha muito cuidado, pois é a partir dela que surgem os desafios da vida, principalmente no que diz respeito a interações com as pessoas. De acordo com a Bíblia, especificamente em Romanos 12, somos instruídos a fazer o nosso melhor para viver em paz com as pessoas em nosso redor. Quando se tratar dos nossos pensamentos, a palavra de Deus nos ensina a capturar cada pensamento e torná-los obedientes a Cristo. Em relação à nossa atitude, encontramos as bem-aventuranças em Mateus 5 como um guia, e não que diz a respeito à maneira como conduzimos nossas vidas. A Bíblia nos fornece várias advertências sobre as consequências do pecado e da desobediência, bem como orientações sobre como viver uma vida de que seja agradável diante de Deus. Aqueles que persistem no pecado são alertados de que o resultado do pecado é a morte. Para os orgulhosos, somos avisados de que a queda vem depois do orgulho. Para aqueles que vivem em rebeldia, somos ajudados e não suportar nossos corações, especialmente contra os implacáveis. A Bíblia nos orienta sobre os perigos da falta de perdão e da amargura em várias passagens. Esses avisos são destinados a nos guiar ao longo da vida e a nos manter no caminho correto e estreito. Outra forma pelo qual o Senhor nos anuncia é por meio do Espírito Santo. E por meio do Espírito Santo que Deus nos comunica conosco, nos guia e nos convence em relação ao pecado. No livro de João, Jesus prometeu que o Espírito Santo nos conduziria a toda a verdade. O Espírito Santo pode ser aquela voz suave e gentil que nos fala e nos toca o coração em relação ao pecado. John Piper certa vez disse que o Espírito Santo é a maneira pelo qual Deus se comunica em nossas vidas e nos orienta no caminho da obediência. Além disso, Deus pode usar as circunstâncias em nossas vidas para anunciar ou nos encaminhar em uma direção diferente. Por exemplo, podemos enfrentar uma série de desafios e obstáculos que certamente demonstram que estão no caminho errado. Outra vez, Deus possa fechar uma porta que pensávamos que estava aberta. Como Paulo escreveu em Romanos 8:28, sabemos que em todas as coisas Deus está operando para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito. Mesmo situações difíceis podem ser usadas por Deus para nos guiar em direção à sua vontade para as nossas vidas. A mão de Deus está presente em cada detalhe de nossas vidas, quer compreendamos ou não. Em resumo, Deus pode nos anunciar de várias maneiras
incluindo através da Escritura e do Espírito Santo, em nossas vidas como cristão. É crucial estarmos receptivos à orientação de Deus e buscar sua sabedoria em todas as áreas. Devemos lembrar que o Senhor tem um plano específico para cada um de nós e podemos confiar que Ele nos guiará e anunciará ao longo do caminho. E é fundamental estarmos conscientes de que nossas ações no presente, enquanto estamos vivos e respirando, têm um impacto no mundo espiritual que muitas vezes não vemos. Em Mateus 6:33, nos lembra de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas a nós. Em outras palavras, nossa prioridade deve ser buscar o propósito de Deus, sua maneira de fazer as coisas e refletir o caráter divino em um mundo que muitas vezes o rejeita. Estamos chamados a viver vidas justas em meio a um mundo hostil, permanecendo firmes no acampamento de Deus. Isso significa que apenas Jesus Cristo é quem governa e reina em sua vida. Não há outro Deus a quem você se submeta. Quando você vive uma vida justa em meio a um mundo de muitas vezes hostil, isso implica que Jesus Cristo detém autoridade sobre todas as decisões que você toma. Ele é um impulso por trás de suas ações e governa sua mente, orientando sua vida de maneira plena. Se você chegou aqui, compartilhe essa mensagem com mais um amigo. Que Deus abençoe você e sua vida. Amém.